Amigos, falar de Grenal para quem tem 36 anos de experiência é como se fosse falar da própria família. Falar de clássico Grenal para mim é como analisar a característica de cada um familiar, porque é conhecimento de causa. 36 anos de experiência, 36 anos de uma atividade diária ligada ao clássico Grenal. Ah, mas não é todo dia que tem Grenal. Mas a gente fala de Grêmio, de Internacional, a gente convive com dirigentes de Grêmio e de Internacional, do hoje, do ontem, projeta o amanhã, conversando com conselheiros. Eu tenho programa de rádio e de televisão permanentemente nesses 36 anos. Agora mais internet, mais WhatsApp, mais amizade, mais encontros frequentes em almoços, jantares e tal. Então a gente acaba conhecendo o clube a miúde. Não que a gente não erre, às vezes até erra mais, se a gente partir de uma premissa equivocada ou uma fonte ruim. Mas eu já vi o Inter ganhar do Grêmio quando o Grêmio estava melhor. Já vi o Grêmio ganhar do Inter quando o Inter estava melhor. Mas esses são raros momentos. Por isso que esse assunto enjoado de quem é favorito, quem não é favorito, para mim até está demodé. Mas digamos que, se a gente fosse medir certinho quem é um pouquinho favorito, seria o Grêmio. Porque o Grêmio ganhou os últimos Grenais, porque o Inter tem um certo trauma de clássicos Grenais. E o Grêmio ganha sempre da mesma forma. O Inter sabe até o jeito que vai morrer. O Internacional sabe, por exemplo, que o Grêmio tem na beirada a sua jogada forte. Os seus jogadores com características agudas que partem para o gol. Léo Pereira, Gui Azevedo, e especialmente os titulares, Luiz Fernando, que eu acredito que tenha ganho a titularidade, e o Ferreirinha. São jogadores que partem sempre em direção ao gol. E o Diego Souza numa fase iluminada. O Inter poderia equilibrar esse poderio ofensivo do Grêmio, colocando o Yuri Alberto, junto com o Thiago Galhardo e mais o Patrick na ponta esquerda. Ah, mas daí vai jogar sem ponteiros. As favas, os ponteiros nesse momento. O Inter não pode contar com o Tyson, né? E vai ter que contar com o Maurício na meia. E aí sobra quem de ponta? Carlos Palacios, que não confirma nunca. Marcos Guilherme, que confirmou ser insuficiente, embora com problemas particulares que a gente tenha que compreender e tal, mas foi N vezes experimentado. Serve para um que jogo em específico ou para uma que outra tática em especial. Poderia colocar o Caio Vidal, mas aí tem que acreditar no Caio Vidal como o Abelão acreditou. Aí dá moral pro sujeito, o sujeito cresce. Não é o caso do Miguel Ángel Ramírez, que prefere insistir nas suas convicções. Quais são as suas convicções? Maurício e Carlos Palacios, mesmo que só tenha ganho do Juventude porque entrou o Yuri Alberto. Porque até os 40 minutos do primeiro tempo, o Juventude estava vendendo caro qualquer hipótese de perder com 2 gols de diferença. Dali a pouco abriu 1-0 para o Internacional, passa boi, passa boiada, mas foi a partir, pode ser coincidência, da entrada do Yuri Alberto. Ah, mas antes já o Palacios tinha até sofrido um lance polêmico que poderia ter dado pênalti. Não foi pênalti, né? Porque se não fosse o VAR, a hecatombe da arbitragem estaria decretada no final de semana, né? Especialmente no jogo do Internacional e nos 2 jogos da Serra. Não fossem os árbitros de vídeo, os nossos árbitros gaúchos teriam sucumbido, à exceção do jogo do Grêmio, que foi muito tranquilo, com o Jean-Pierre contra o Caxias. Os outros 3 jogos envolvendo Grêmio e Caxias 1 e Internacional e Juventude, problema nos 2 jogos com o trio do campo. A arbitragem de vídeo acabou salvando. Bom, eu sempre falo aqui para o nosso homem que conhece tudo de como você não vai perder a carteira. O Pelé das multas de trânsito, seu Lauvir Vargas. E falo também para Gessé Pinturas, né? E aí, só inovações, só novidades. E também trabalhando no interior do estado. Faz serviços no interior do estado, na praia. Já fez muito serviço em Camboriú, Florianópolis, Atlântida. Então é só falar lá com o Gessé da Franco Pinturas. Ou então, para não perder a carteira, fala com o Pelé, o seu Lauvir Vargas. Se a gente fosse fazer uma comparação também entre defesa e meio campo, vai ver que tem equilíbrio.
Tem o Cuesta no Internacional muito bem, o Rodinei muito bem, o Lomba é bastante razoável, o Moisés quebra o galho, não tem companheiro Cuesta. Qualquer um que jogar aí, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, ambos ainda não são suficientes. Ambos já deixaram a desejar e até parecia que iriam se realizar. No meio-campo, o Internacional tem Dourado, o Inter tem Edenilson, o Internacional deve ter Maurício, porque não vai contar com o Tyson, aí o Patrick vai para a ponta esquerda, na direita ele vai escolher entre Yuri Alberto e Caio Vidal ou Marcos Guilherme, e o centroavante deve ser o Thiago Galhardo, não tem muito o que inventar. E o Grêmio no meio-campo, bom, o Grêmio no meio-campo tem as suas fragilidades. O Grêmio tem o Thiago Santos como titular e só. Matheus Henrique muito contestado, Jean-Pierre muito contestado, o Darlan recém está sendo colocado aí como um meia que joga e sabe marcar, o Maicon baleado, o Pinares ainda não recuperado, e o Grêmio na defesa tem o problema com o Kahneman. Se jogar Kahneman e Jeromel são outros 500. Lateral esquerda não se sabe nem quem é o titular, e o Internacional, já falei, tem Rodinei como o melhor ataque da dupla, o melhor lateral direito da dupla Grenal. Aí vão dizer, está comparando com o Rafinha, que é um nome internacional. Tá bem, para ver como é difícil. O Rodinei hoje vive uma fase extraordinária, mas parece ser pecado elogiá-lo. E o Rafinha parece ser uma obrigação ter que elogiar. É igual o sistema de jogo. Se o cara não falar que é moderno o sistema do Miguel Ángel Ramírez, parece que ele nasceu há 500 anos atrás. Não. Não tem verdades absolutas, especialmente em clássico Grenal. Verdade absoluta mesmo é Vargas, assessoria de trânsito, e Franco, pinturas do nosso Gessé Franco. Aquele abraço.